que a psicanálise e a religião elas se juntam? Muitas pessoas me perguntam isso, muitas pessoas me questionam. Onde a religião entra na psicanálise e onde a psicanálise entra na religião? A gente tem que entender que religião, quando a gente busca a parte da religião, é a nossa parte da metafísica. Tanto que quando a psicanálise nasce, eles queriam considerar a psicanálise uma metafísica, eles queriam nomear a psicanálise como se fosse algo espiritual, que Freud estava descobrindo algo espiritual, tanto que Freud era judeu, e eles queriam dizer que Freud estava descobrindo algo ali do judaísmo. E aí o Freud corta esse raciocínio, tanto que ele escreve vários livros, Moisés, o monoteísmo, para explicar que ele não estava falando de religião, ele estava falando de algo da metapsicologia. Ele estava querendo entender sobre o consciente, pré-consciente e inconsciente, sobre o id, ego, superego, sobre a pulsão de vida, a pulsão de morte, sobre neurose, perversão e psicose. Ele queria explicar essas questões que não eram consideradas naquela época. Quando Freud nasce, ele nasce na época ali que as mulheres, o Charcot lá na França, estava hipnotizando as mulheres e acreditava que elas tinham um sintoma histérico. Tanto que histeria é histeron, útero. Hoje a gente já sabe que histeria não tem nada a ver com aquilo que foi considerado naquela época e o que Freud também combateu. Então a psicanálise, ela estuda o subjetivo do sujeito. Ela estuda aquilo que a gente não pode pegar no sujeito, mas a gente pode ajudar a resolver. Ela não estuda o sobrenatural. E a religião estuda o sobrenatural, porque Deus, algumas pessoas creem em Deus, mas Deus não pode pegar. Deus, a ciência não pode comprovar a existência dele. E a psicanálise, ela vem sido comprovada pela ciência. Tanto que o Eric Kandel, na neurociência, já comprova que existe um local no cérebro, que existe o local das memórias. Naquele livro Princípios da Neurociência, aquele grosso, de 1.500 páginas que eu tenho, é comprovado a existência já de um local no cérebro que é considerado o hipocampo, que nós armazenamos as nossas memórias, as memórias objetivas, mas também ele fala que o Freud estava certo. O Eric Kandel vem e fala, Freud, você estava certo, realmente a sua metapsicologia hoje já é científica. E quando também o Maldavis, que ele nos deixou agora, tem uma semana que o criador do Meta-ADL, que esse estudo que eu estou fazendo lá na Argentina, do Meta-ADL, do David Lieberman, que ele aproveita esse nome, que era o instrutor dele, ele cria um método de mensurar as fases ali que o Freud falou psicossexuais. E o que é religião? A palavra religião quer dizer religare, é o homem se religando a Deus, é você vem do pó e do pó voltará. Mas esses 90, 80, 70 anos que a gente passa aqui, a gente tem que entender parte da psicologia, da psicanálise. E uma coisa que vocês têm que entender, quando você tem depressão, não adianta só você ficar orando. Ore, porque muitas vezes pode funcionar como efeito placebo. Ore, mas você tem depressão, você tem que procurar um médico psiquiatra, você tem que procurar um psicólogo, você tem que procurar um psicanalista, você tem que mudar a sua alimentação, porque você precisa de interdisciplinaridade para tratar a sua depressão. Não dá mais para ouvir de alguns pastores, de alguns padres, de alguns líderes religiosos que depressão é falta de Deus. Tem pessoas que estão na igreja, estão depressivas e vão cometer suicídio, porque as pessoas falam que elas não precisam procurar psiquiatra, elas não precisam procurar um psicólogo, um psicanalista para fazer terapia, porque Deus cura tudo. Eu penso que Deus, ele vai entrar, sabe aonde, gente? Sabe? Eu sou uma pessoa temente a Deus. Eu creio em Jesus, eu sou cristã. A minha fé é fé cristã. Cristã, judaico-cristã. Eu tenho essa fé. Eu creio que Jesus é o divisor ali, eu creio nos mandamentos dele, eu creio. Mas eu creio também que quando você quebra a perna, você procura um ortopedista. Eu creio que quando você está com a gastrite, você procura um gastro. Eu creio que quando você tem muita dor de cabeça, você procura um neurologista. Mas eu creio também que quando a gente tem essas doenças subjetivas, síndrome do pânico, depressão, fobias, medos, agorafobia, a gente tem que procurar os profissionais da área, porque às vezes você procura até o psiquiatra, você acha até que o psiquiatra vai ajudar você é capaz até de tomar o remédio, mas você não consegue fazer análise, e a análise a gente faz para poder entender por que nós desenvolvemos a depressão, por que nós desenvolvemos a fobia. É muito claro, é muito real que nós estamos vivendo uma era farmaco, a era que as farmácias estão vendendo o remédio que a gente toma
toma o remédio, se medica e a gente resolve tudo. E às vezes a gente vai até para a igreja. A gente já tomou o remédio e vai para a igreja. Mas quem vai ouvir suas demandas? E hoje a psicologia, a psicanálise é a profissão que mais cresce. Já está em quinta profissão que mais cresce. Porque, apesar da gente ter os eventos das mídias sociais, apesar da gente ter esses eventos que a gente está aqui, está conversando com a pessoa longe, mas às vezes a gente não está conversando com a pessoa que está do outro lado no quarto, porque a gente está sem falar com a pessoa do lado, a gente não tem ligação com a pessoa do lado, mas você tem ligação com a pessoa que está longe, que mora lá longe, milhões e milhões de quilômetros, e você não consegue se conectar com as pessoas que estão perto. Se você não consegue se conectar com as pessoas que estão perto, talvez o problema esteja em você, não nas pessoas, porque amigo de verdade é amigo dentro de casa. É dentro de casa que a gente tem que ter amizade, é dentro de casa que a gente tem que fazer amizade, mas hoje a gente está vivendo esse distanciamento emocional, então a gente toma um remédio para aliviar a angústia de não suprir a emoção das coisas. E aí o que entra a religião? Eu creio na interdisciplinariedade, eu creio que você tem que trabalhar com a interdisciplinariedade, mas eu ainda escuto em 2019 muitas pessoas religiosas, que são não do religare, a etimologia da palavra do religare a Deus, mas religiosa no sentido de rigidez, de superego punitivo, de falar que psicanálise é do capeta. Eu ainda escuto isso em 2019, e quando as pessoas falam que depressão é do capeta, que depressão é falta de Deus, que síndrome do pânico não existe, eu convido vocês a estudar, porque eu acho que o saber liberta. Eu sou uma estudante de teologia, eu tenho essa formação em teologia livre, mas eu tenho a formação em teologia, então eu convido vocês, porque um dia eu comecei a frequentar a igreja, há 27 anos atrás, e eu escutei muitos pastores, muitos líderes religiosos, muitos padres, muitos líderes de centros espíritas falarem que muitas doenças subjetivas eram do capeta, muitas doenças precisava desenvolver, precisava evoluir, precisava, é uma vida passada que você está pagando o preço. Essa parte da metafísica eu não consigo acreditar, porque essa parte da metafísica é muito mística. É muito fácil você botar a culpa numa vida passada para justificar o que você está vivendo aqui. É muito fácil você falar que você sofreu na vida passada e você está pagando aqui. Não viva desse jeito, não aceite viver desse jeito. Busca um psicólogo, busca um psicanalista. Faça algo para você descobrir o porquê, porque enquanto você fica refém desse monte de gente espiritual que quer te prender, falando que a psicanálise é do capeta, é porque eles não conseguiram resolver a vida deles. E se você não se adequou a um psicanalista ou outro psicólogo, procura outro. Não fica preso, não se retém, porque de repente você não deu conta, você não gostou desse, vai a outro, até achar um que tem aliança terapêutica, porque às vezes Freud falou, nem todo psicanalista é para todo paciente, pode ser que não casou aquele casamento da aliança terapêutica, mas você vai achar um e se adequa. Então o lado da psicanálise e o lado da metafísica, o lado espiritual e o lado da psicanálise, são ruas que correm paralelas. Eu não consigo ver elas se cruzando, não, mas elas correm paralela. Você tem que ter a psicanálise cuidando da sua psique, porque nós somos corpo, os médicos cuidam da nossa parte do corpo, nós somos psique, emoção, alma, que os psicólogos, psicanalistas, psiquiatra cuidam, e nós somos também uma parte espiritual. A gente tem sede do sobrenatural. Aí sim, você tem que buscar a Deus. Nós somos triunos, a gente tem o corpo, a gente tem a alma e a gente tem o lado espiritual. Então, não misture as coisas, não procure pastores para resolver depressão, não procure médicos para resolver questões que você quer entender da metafísica. Quando você separar esses campos, você vai ter mais plenitude. E a psicanálise e a metafísica, elas não estão assim, elas estão paralelas. Por isso que Freud combateu tanto na época dele. E hoje, eu me sinto no direito de falar. Não adianta um pastor chegar para mim e falar que não acredita que a depressão é algo que vem de Deus. A depressão é algo que vem do cérebro. A depressão é algo que vem da queda de dopamina,
de serotonina e de noradrenalina. E aí você precisa ser medicado e você precisa de terapia. Essa é a dica de hoje, espero que tenha valido a pena. E se possível, vem fazer nossos cursos. O telefone é 27 99 505 1960. Nós estamos cheios de aulas online. Espero que você venha fazer comigo. Ó, beijo no coração.